A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CIADEB e também CIADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama a dinâmica, pode ficar despreocupado, porque nós somos o canal completo, viu? Nós postamos vídeos tanto com relação a vídeo aula, como também a dinâmica. Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários hashtag #AmoDinâmica, que eu vou deixar patinho todo especial para você, tá bom? E agora nós estamos dando início ao nosso terceiro trimestre de 2022. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, que tem compartilhado, que tem deixado cada mensagem abençoada. E se você é novo no canal, por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho, senão você vai perder o vídeo dinâmica, você vai perder a nossa videoaula. Não se preocupe não, viu? O nosso canal, ele é completo. Hoje nós vamos dar início à nossa aula com relação à lição dos jovens, terceiro trimestre, lição dos jovens. Vamos estudar o tema, José, fiel até nas desventuras. Se prepara aí, viu? Porque o alimento é forte em nome de Jesus. Mas sem demora nenhuma, vamos dar seguimento à nossa aula. Na lição número 1, irmão, nós vamos estar falando acerca da vida e obra do nosso irmão José. José do Egito, como ficou conhecido popularmente no mundo. Veja só, meus irmãos, falar da vida de José é muito fácil. Até porque nós já ouvimos muitas pregações com relação a isso. Agora eu gostaria que você fizesse de tudo para que pudesse colocar a sua turma na posição de José. E se fossem seus alunos, como eles responderiam? O que eles fariam de acordo com toda a situação que aconteceu na vida de José? José foi uma vida bastante sofredora, sofreu bastante, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Por isso, no início dessa aula, é interessante você fazer essas indagações aos seus alunos. Da mesma forma, o que você sabe da vida de José? Quando vocês ouvem o nome José, vocês lembram de quê? Vocês gostariam de estar no lugar de José? O que vocês fariam se estivesse no lugar de José? Teria a mesma atitude ou mudaria de atitude? Então essas indagações você pode muito bem estar fazendo com seus alunos, para que os alunos possam perceber o que vão estar estudando, tá bom? Vamos agora para o texto principal. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ou seja, os pensamentos de Deus com relação à sua vida, com relação à sua família, com relação ao seu ministério, com relação à sua casa, são pensamentos superiores aos teus. Você nem imagina aquilo que Deus tem preparado para você, mas nós precisamos viver o propósito de Deus, nós precisamos passar pelo deserto. Muitas das vezes, para que nós possamos alcançar a terra prometida, o deserto é necessário, porque o deserto vai nos fazer forte, o deserto vai nos fazer ter resistência, para que nós possamos passar pelas provas, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agora para os objetivos. Se você é professor, sabe muito bem que o objetivo é aquilo que você deve alcançar após os alunos terem estudado e aprendido com você, viu? Assim você vai perceber se você deu uma aula boa ou não. Se os alunos aprenderem esses objetivos, quer dizer que a sua aula foi nota 10. Se não aprenderam, vai precisar aplicar a minha dinâmica, porque é sensacional dessa aula, viu? Vamos dar seguimento aqui. Objetivos. Primeiro objetivo, apresentar os desafios enfrentados por José. Segundo objetivo, refletir sobre a soberania dos planos do Senhor com José. Terceiro e último objetivo, encorajar os juvenis a permanecer fiéis, inclusive frente às diversidades. E você sabe que é muito difícil ser fiel no momento da prova, viu? É bom ser fiel, é fácil ser fiel quando as coisas estão tudo bem, mas na hora da dificuldade é que nós vamos saber verdadeiramente quem é fiel e quem não é fiel. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Está no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. De acordo com o seu tempo, você pode fazer a leitura do bíblico em classe. Mas se o tempo estiver curto, até porque você sabe que tem duas dinâmicas para você aplicar, né? Você pode deixar o texto sem ler, até porque os alunos já leram na sua classe. Vamos agora para a introdução. Na lição de hoje, olharemos para os desafios enfrentados pelo jovem José. Permita-se aprender com seu exemplo diante das desventuras enfrentadas. A forma como ele foi resiliente e fiel, mesmo frente às injustiças sofridas e com a soberania divina revelada em tudo o que José viveu, preparando-o para vivenciar as promessas de Deus. Muitas das vezes, para que nós podemos desfrutar das promessas do Senhor, nós precisamos enfrentar os desafios. Muitas pessoas querem viver as promessas, querem estar nas promessas, mas não estão preparados para os desafios. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar resilientes, nós precisamos estar fortes, principalmente confiando em Deus, porque Deus também nos dará o escape. Vamos agora estudar os tópicos, tá bom? No tópico 1, quem é José? Eita, boa esta pergunta, viu? Por gentileza, deixa aqui
nos comentários, quando você ouve esse nome José, você lembra de quê? Deixa aqui nos comentários, acho bem interessante, viu? No tópico 1, nascimento celebrado. No tópico 2, a predileção de José. No tópico 3, consequências de ser um sonhador. Meu Deus do céu, mas ser sonhador faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos sonhar, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que as provações venham, mas nós precisamos estar sonhando, até porque o nosso Deus, ele tem poder de realizar os nossos sonhos em nome de Jesus Cristo. Tópico 1, o nascimento celebrado. Veja só, meus irmãos, o nascimento de José foi desejado pelos seus pais. E quando ele nasceu, então, trouxe uma grande felicidade. Vejamos, José é o filho primogênito de Jacó com Raquel. Gênesis capítulo 25, versículo 23 a 26. O nascimento do menino carrega um fator sobrenatural e é recebido por seus pais como um milagre. Isso porque José nasceu na velhice de Jacó e, além disso, a Bíblia registra que Raquel, a esposa mais amada, era estéril. Gênesis 29, versículo 31. Não por acaso, o texto sagrado revela que o amor de Jacó por ele, José, era maior do que por todos os outros seus irmãos. O nome do menino é estrategicamente escolhido por seus pais, já que José vem do hebraico, que significa ele, Deus, acrescenta filhos, ou possa acrescentar. Então, com tudo isso, nós percebemos quão felicidade trouxe para os pais o nascimento de José. Primeiro, Jacó já estava na sua velhice. Segundo, a sua esposa Raquel era estéril, não poderia dar filhos, mas era o grande sonho dela, até porque não gerar filhos nessa época era sinônimo de maldição, de desaprovação de Deus. Logo, as pessoas olhavam para Raquel e apontavam: olha, você está sendo amaldiçoada, tem alguma coisa errada na sua família, tem alguma coisa errada na sua casa, tem uma coisa errada com você, que se você é estéril, não produz filho, é porque Deus te amaldiçoou, você está amaldiçoada por Deus. Pensa só como isso não doía o coração de Raquel. Pensa só como isso não trazia tristeza ao seu coração. E o esposo também, quando via Raquel triste, ficava triste também, mesmo ele já tendo outros filhos. Com isso, nós percebemos que a promessa de Deus não depende de ciência, a promessa de Deus não depende de conhecimento de ninguém. Quando Deus quer operar maravilhas, Ele opera segundo a sua vontade, mas nós precisamos viver também segundo a vontade dEle. Precisamos esperar o tempo de Deus em nossa vida, porque se for propósito de Deus que vai ter crescimento, tem crescimento. Se for propósito de Deus que você venha alcançar o Brasil, vai alcançar o Brasil, mas nós devemos seguir o propósito de Deus constantemente. No item 2, a predileção de José. Com muitos filhos que desejam alcançar a aprovação de seus pais, José fazia a sua parte para atrair essa atenção especial. Ele levava a Jacó informações sobre as más condutas de seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Contudo, podemos dizer que esse status de filho predileto torna-se oficial e explícito quando Jacó o presenteia com a túnica colorida aos 17 anos, versículo de número 3. Veja só para você entender esse contexto, viu? José, irmãos, era muito compromissado e dedicado também às coisas do pai. Quando Jacó começa a ver seus irmãos fazendo as coisas erradas, ele começa a dizer para o seu pai: olha, meu pai, Rubem está fazendo coisa errada. Rubem está fazendo coisa que o senhor não vai gostar. Judá também está aprontando. Então, tudo aquilo que é errado, que os irmãos de José faziam, ele chegava na casa de Jacó e contava, porque Jacó já estava velho e não poderia tomar conta de tudo. Então, José passava todas as informações. E você sabe muito bem que isso traz confusão da família, viu? Quando tem uma parte da família que tem esse hábito, que é um hábito correto. Se você for ver, irmãos, eles só estavam fazendo o certo. Até porque nós não podemos estar encobrindo o pecado e o erro de ninguém. A verdade tem que ser dita em nome de Jesus. Mas isso também traz inimizade. Isso também traz revoltas. E estava acontecendo isso na casa de Jacó. Para você ver, essas atitudes que José teve agradou tanto o coração do pai que Jacó resolve presentear o seu filho com a túnica colorida. E você sabe muito bem que essa túnica colorida pode significar autoridade. Essa túnica colorida pode significar também poder, prestígio entre os irmãos. De uma certa forma, Jacó estava deixando bastante claro que José era o seu filho escolhido, era o seu filho amado. Quando Jacó presenteia com a túnica colorida, simbolizando: você tem autoridade, você tem o meu amor, você é meu filho mais amado. E há quem diga também que essa túnica colorida poderia dar mais herança. Poderia ter mais herança ainda, porque estava dizendo: você é o meu representante. Por isso, irmãos, que os irmãos não gostavam de José, porque o pai de José amava José. O pai de José
José dedicava-se a José. O pai de José dava presente. E você sabe também que Deus faz a mesma coisa conosco, viu? Deus nos ama. As pessoas podem não gostar da gente, sabe por quê? Porque sabe que você vai morar no céu, porque sabe que Deus ouve as tuas orações, mas não te preocupa não, porque o amor de Deus continuará firme em sua vida. O 13 agora, consequências de ser um sonhador. Quero saber o seguinte, e você é um sonhador? Como é que estão os sonhos de Deus na sua vida? Você tem sonhado os sonhos de Deus ou você desistiu, já parou disso por causa das frustrações? Essa história, essa mensagem vem trazer isso, viu? Você precisa continuar sonhando, porque o Deus que você serve estará te guardando e te protegendo, mesmo que você precisa ser preso, mas os projetos de Deus vão chegar até a sua vida em nome de Jesus. O plano de fundo, irmãos, dessa família é o ódio sendo nutrido no coração dos irmãos de José contra ele. Sobretudo, a predileção paterna demonstrada pelo presente recebido por José. Entretanto, esse trama de inveja, ciúmes e orgulho atinge seu ápice quando ele decide partilhar com seus familiares os dois sonhos que teve. Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao versículo 11. Ou seja, quando os irmãos de José e também Jacó e a sua mãe ouviu que José seria o líder, que José tinha sido escolhido por Deus, que José seria o chefe, que José estaria em cima, os irmãos e Jacó também se sentiam ofendidos. Como é que pode você, nosso irmão mais novo? Como é que pode você vai ser superior até nossos pais? Como é que vai ser isso? Eles não entenderam, irmãos, que Deus tem seus projetos. E os projetos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Quando os irmãos ouviram que José seria o líder, que José seria o cabeça, eles ficaram indignados e a partir daquele momento começaram a planejar a destruição de José, como matar José, como destruir José, porque não queria que esta promessa se cumprisse na vida de José. Mas tem o seguinte, quem prometeu foi Deus. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Desde que você fique esperando no Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que Deus tem promessa na vida, tem. Mas essas pessoas saíram do projeto. Essas pessoas deixaram de estar na presença do Senhor. Então as promessas de Deus só vai chegar na minha e na sua vida enquanto eu estiver na minha posição. Enquanto eu estiver buscando, adorando o Senhor. Faça igualmente José, tenha sonhos. Viva seus sonhos. Mas espere o tempo de Deus. Porque aquilo que José estava sonhando não ia acontecer no outro dia. Passaram vários anos, várias situações ocorreram, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José e eu creio também que vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Veja só, basicamente ambos os sonhos compartilhados apresentavam a família se curvando diante de José, o que foi recebido com resistência e irritação. Quem gostar de um sonho desse? Só as pessoas que têm visão espiritual. O que nenhum deles creu é que cada um dos sonhos era anúncios de um futuro glorioso planejado por Deus, não só para aquele jovem, como também para toda a linhagem daquela família. Muitas das vezes nós reclamamos sem saber o projeto de Deus. Naquele sonho estava um projeto glorioso para a família toda. Não era somente José que estaria sendo abençoado, a família toda seria abençoada. Por isso que nós precisamos esperar o projeto de Deus se concretizar em nossa vida. Só assim nós vamos poder julgar se foi bom ou foi ruim. Mas eu creio que todo o projeto de Deus é maravilhoso, mesmo que nós tenhamos que passar pelo deserto, mas a terra prometida é logo ali. A partir desse momento, a história de José ganha ares dramáticos. José começou a viver muitas dificuldades, mas, no entanto, foi vitorioso em tudo. Assim também como você também será vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Mas precisa crer, precisa permanecer nas promessas de Cristo. Igual para o tópico 2 da nossa revista, viu? As desaventuras de José. Ponto 1, a traição dos irmãos. Ponto 2, a calúnia. Ponto 3, a ingratidão. Mas neste momento, irmãos, quero fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro, é seu parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para as pessoas que são membros do nosso canal, tá bom? Assista agora esse vídeo que você vai ver os nossos materiais. Assista agora. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Meu Deus do céu, mas pastor, são muitos materiais, verdade, viu? Slide, videochamada, despertador, leitura diária, artigos, cartazes, dinâmica por escrito, dinâmica em vídeo,
todo o suporte necessário para que é membro do nosso canal, viu? Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você está no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E se você quiser também, vou deixar aqui meu WhatsApp passando, e quem quiser, entre em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas também, tá bom? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Tópico 2, o item 1 da nossa lição, a traição dos irmãos. O ódio que crescia no coração dos irmãos de José ganhava força e se materializou em um plano cruel. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar com seus irmãos bem longe da sua casa, os quais viram na situação uma oportunidade para matá-lo. Não fosse o irmão mais velho, Rúben, o plano inicial teria sido executado. Gênesis 37, versículo 12 a 22. Abro um parênteses para explicar o seguinte: como o sentimento de inveja faz mal à pessoa. Os próprios irmãos de José quiseram matar José tão somente porque José era amado pelo seu pai, tão somente porque José contava as coisas que viu de seus irmãos para o seu pai, tão somente porque José teve o sonho dizendo que ele seria o chefe, ele seria o cabeça da família. E isso trouxe inveja no coração dos irmãos, que eles tentaram matar seu próprio irmão. Veja como é cruel, veja só como é maldoso a inveja. É por isso, irmãos, que esse sentimento deve ser repreendido do nosso coração. Nós devemos jogar fora, em nome de Jesus, que todo sentimento de inveja seja tirado do nosso coração, em nome de Jesus. Os irmãos de José não vigiaram, não tomaram cuidado, porque às vezes nós pensamos muitas coisas, mas veja só, diante da alternativa, os irmãos o lançaram numa cova, e ao passar uma caravana de ismaelitas e midianitas, Judá teve a ideia de vendê-lo. Gênesis capítulo 37, versículo 25 a 28. O arremate do plano envolveu sujar a túnica do irmão com sangue de um animal para convencer o pai de que seu filho preferido estava morto. Gênesis 37, 32 a 33. E assim José, como escravo, foi levado ao Egito. Veja só o que aconteceu, irmãos. Os irmãos de José, achando que estava ruim tentar matá-lo, quando Rubem deu a ideia, vamos dizer o seguinte, então vamos jogar ele numa cova, vamos jogar ele na cisterna. Joga ele na cisterna e para a glória do nome do Senhor Jesus, a cisterna está vazia. Achou que estava pouco. Vamos vendê-lo agora como escravo para o Egito. Vamos vender agora os midianitas. E após essa venda, irmãos, ele tem uma ideia. Olha, vamos pegar agora a sua túnica, manchar de sangue e vamos dizer ao nosso pai que as feras mataram, que os animais mataram o nosso irmão. E assim nenhuma culpa nós teremos. Irmãos, tem muitas pessoas matando as outras, e botando a culpa em outras pessoas, viu? Tem muitas pessoas matando o outro com palavras, com ações, com comportamentos, e fica culpando outras pessoas, e na verdade são essas pessoas que são assassinas, são essas pessoas que estão tentando destruir a vida, e nós precisamos estar bastante vigilantes, irmãos, porque esse sentimento de inveja, de rancor, começa a penetrar em nosso coração, e nós começamos a pensar em coisas como prejudicar o outro, como maltratar o outro, como rejeitar o outro, e essas coisas não podem estar no coração de quem ama Deus. As pessoas que amam Deus, as pessoas que são filhos de Deus, tem que ter um coração amoroso, tem que ter o amor de Deus no seu coração. E essas pessoas precisam agir também de comportamento. Então é por isso, irmãos, que os irmãos de José agiram de uma forma impiamente, forma desagradada por Deus. Mesmo que Deus depois preservou a vida de José, Deus guardou a vida de José, mas os irmãos de José não poderiam ter tido essa atitude. A mesma forma, nenhuma atitude contrária à vontade de Deus tem que estar em nossos corações e tem que ser repreendido. Tudo que não provém de Deus tem que ser repreendido da nossa vida. Item 2, a calúnia. É importante frisar que José foi traído por seus irmãos quando tinha 17 anos, ou seja, era só um adolescente como você. Ele viajou até o Egito e lá foi vendido para um egípcio chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó. Gênesis capítulo 39, versículo 11. Ou seja, os irmãos pensavam que estava prejudicando José, mas Deus estava revertendo a maldição, Deus estava revertendo essa destruição, Deus estava revertendo essa situação adversa e lhe fazendo promessas grandiosas, lhe levando para um lugar que estaria honrando. Muitas pessoas estão tentando te prejudicar, mas não sabem que o projeto de Deus é maior na sua vida. Não sabem que Deus vai pegar essa situação adversa que está na sua vida e vai transformar em bênção. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Vamos agora para o tópico 2, o item 3, tá bom? A ingratidão.
É possível que alguém diga que não foi tão difícil para José se destacar trabalhando na casa confortável de um capitão. Contudo, ao ser colocado em um ambiente ainda pior e sem ter feito nada para merecer tal sentença, José continuou íntegro e sendo abençoado por Deus. Gênesis capítulo 40, versículo 4. Na prisão, ele conheceu dois funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ou seja, irmãos, José, mesmo depois de ter sido jogado na cisterna, permaneceu fiel. José, mesmo depois de ser vendido como escravo, permaneceu fiel. José, mesmo lá na casa de Potifar, permaneceu fiel. José, mesmo sendo jogado na prisão, ele permaneceu fiel. Sabe por quê? A fidelidade estava no seu coração. O amor estava no seu coração. A dedicação estava no seu coração. Muitas das pessoas, irmãos, passam por muito menos do que passou José e não rejeita o pecado, pratica o pecado, aceita as propostas do inimigo, e nós precisamos ter resistência para que assim nós venhamos experimentar as promessas de Deus. Mas como sabemos que Deus é Deus em todos os momentos, na prisão também Deus estava com José. Veja só. Quando José conhece o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho e precisou de alguém interpretar. E José interpretou esse sonho da seguinte forma. A interpretação do sonho do copeiro apontava que dentro de 3 dias ele seria tirado da prisão e teria o seu cargo restituído a este. José pediu tão somente que se lembrasse dele, falando de Faraó ao seu respeito. Versículo de número 15. Já a interpretação do sonho do padeiro mostrava que este seria enforcado dentro de 3 dias. É difícil dar essa mensagem, viu? Versículo 16 ao 19. 3 dias após a interpretação, tudo aconteceu conforme José relatou. Até porque José não estava falando dele mesmo. Era o próprio Deus revelando o sonho a José. O copeiro foi restituído e o padeiro foi morto. Versículo 20 ao 22. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Versículo 23. Até porque, irmãos, as pessoas esquecem muito rápido das pessoas que ajudam. Só quem não esquece de nós somos Deus. Mas nossos amigos, os nossos familiares sempre estão esquecendo da gente. Mas não te preocupes não. Deus nunca esquece de você. Deus sempre estará atento às tuas orações e o teu clamor. Mas para isso você precisa orar e precisa clamar. Senão não tem como Deus também te ouvir, viu? Vamos agora para o tópico 3 da nossa revista, viu? Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte, você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho? Você já deixou seu like? Já fez seu comentário? Não tô acreditando. Você ainda não está inscrito no canal Descomplicando a Teologia? Não perca não, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Porque a dinâmica dessa aula já está disponível e está sensacional e você não pode perder nenhuma notificação, tá bom? Pastor, por que se inscrever no canal? Por que ativar o sininho? Porque assim você vai receber todos os nossos materiais. Tem muitas pessoas que depois assistem um vídeo e não se inscreve e acaba perdendo o nosso canal e não recebe as nossas notificações. Agora para o tópico 3 da nossa lição, os planos de Deus. Tópico 1, de sonhador a governador. Tópico 2, Deus nunca perde o controle. Tópico 3, recompensa ao fiel. Pode se preocupar que Deus é Deus de promessa e Ele cumpre com as suas promessas. O item 1, de sonhador a governador. 2 anos depois que o copeiro havia sido solto, Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar. Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 8. Foi assim então que o copeiro se lembrou de José, que ao ser chamado, não só deu a interpretação do sonho, mas revestido de uma sabedoria ímpar, também apresentou um plano para Faraó enfrentar os tempos difíceis que viriam impressionando. Versículo 36. Assim, José foi posto como governador do Egito e se tornou o homem mais importante da terra depois de Faraó. Versículo 38 a 45. Para você ver o que Deus faz com o homem quando ele tem promessa. Para você ver o que Deus faz com o homem quando ele permanece fiel, mesmo diante das desventuras. Tudo aconteceu na vida de José, mas ele permaneceu fiel. Assim também serve de exemplo para a nossa vida. Se nós permanecermos fiéis, Deus também vai nos guardar, vai nos proteger. E mais cedo ou mais tarde nós estaremos também no palácio, viu? Fique esperto, jovem. Vamos agora para o item 2. Deus nunca perde o controle. A história de José exemplifica de maneira brilhante que Deus nunca perde o controle da situação. José nunca esteve nas mãos de seus irmãos, nunca esteve à mercê da vontade de Potifar, nem nunca dependeu da memória ou da gratidão do copeiro. Deus sempre teve um plano, um projeto perfeito e impossível de ser alterado por terceiros. Agora eu quero saber o seguinte, qual tem sido tua reação diante dessas situações adversas?
Qual tem sido o teu posicionamento? Você tem esperado em Deus como fez José? Ou você tem se desesperado? Ou você tem até dito que vai sair da igreja, que vai largar tudo? Irmãos, o projeto de Deus vai se cumprir. E terceiras pessoas não pode prejudicar o projeto de Deus. Mas eu deixo bastante claro, mas você precisa andar segundo a vontade do Senhor. E a pessoa que pode atrapalhar o projeto de Deus é você. Porque se você não anda segundo a vontade do Senhor, se você sai do projeto de Deus, Deus não tem como realizar as promessas da sua vida. Mas se tu permanecer fiel, as promessas de Deus vão te alcançar em nome de Jesus. Tópico 3. Recompensa ao fiel. Só uma pessoa capaz de minar o plano de Deus na sua vida. Sabe quem é? Você mesmo. Nem o diabo, com toda a sua fúria, nem os inimigos, a inveja dos irmãos, os caluniadores, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida, assim também como foi na vida de José. Por meio deles, apenas ele próprio poderia ter cancelado o propósito de Deus a partir do momento que ele aceitasse as propostas e saísse da direção do Senhor. Mas José permaneceu fiel em tudo. Com isso, nós aprendemos, irmãos, que enquanto estivermos fiel, Deus estará conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, sendo nosso escudo e broquel. O inimigo pode jogar suas setas, mas nosso Deus nos defende e nos livra de tudo. Para você ver, meus irmãos, apenas o próprio José poderia ter cancelado o propósito maior de Deus em sua vida, caso suas escolhas tivessem sido diferentes. Será que o desfecho seria o mesmo se José tivesse deitado com a mulher de Potifar? Ou se rebelado na prisão? Ou até mesmo se vingado dos seus irmãos quando teve assim a oportunidade, ao invés de ter salvado seus irmãos? Portanto, seja quais forem as barreiras entre você e os seus sonhos, escolha não passar por cima de ninguém, nem de você mesmo para alcançar os seus projetos, seus sonhos, para que Deus possa cumprir as promessas na sua vida. Você não precisa matar ninguém, destruir ninguém, pisar em ninguém. Não se preocupe não, que Deus sabe muito bem como trabalhar. Muito menos na obra do Senhor. Nós devemos ter esse preceito, ter esse cuidado, que nós, para chegarmos aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, nós não precisamos destruir e puxar o tapete de ninguém. Nós precisamos sim ser fiel a Deus e fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer igualmente fez José. Por onde José passou, ele se manteve fiel, perseverante e confiante em Deus. E aos que se mantêm fiéis, sempre há uma recompensa. Desfrutar da plenitude, vivenciar os projetos de Deus. José chegou no Egito como um jovem escravo e após tudo que ele viveu, terminou como um notável governador que salvou nações, inclusive o seu próprio povo, de extermínio da fome. Ou seja, o propósito de Deus é muito maior do que você imagina, mas você precisa ser fiel em tudo, porque a recompensa para as pessoas que são fiéis. Se há castigo para o infiel, há recompensa também para o fiel. Pergunta a você, você tem sido fiel ou infiel a Deus? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu acho que esse vídeo ficou longo, viu? Mas eu espero que possa estar lhe ajudando. Vamos para a nossa conclusão. Deus vai permitir que você viva desaventuras na sua adolescência, juventude e ao longo de toda a sua vida. Essas situações servirão para colocar à prova a sua fidelidade e confiança em Deus. Tiago capítulo 1, do versículo 3 a 4. Mas seja como José, independente do que aconteça, creia que Deus tem um plano maior e que os seus planos jamais podem ser frustrados. Jó capítulo 42, versículo 2. Em outras palavras, irmãos, seja como José, seja um exemplo na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, na tua EBD, e seja fiel em tudo, porque mesmo nessas dificuldades, mesmo nessas provações, Deus tem os seus propósitos, tá bom? Vou encerrando aqui, deixando a parte do Senhor, pedindo a você o seu like, pedindo a você a sua inscrição, pedindo a você que venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia para receber todo o nosso suporte, tá bom? Mas a parte do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.